Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho que nós acabamos de ouvir tem um significado muito especial na minha vida. Uma das perguntas que eu tenho mais respondido em praticamente 10 anos de padre é: por que eu me tornei padre? Algumas pessoas dizem: padre é jovem, padre possivelmente poderia ter tido outras opções, outra vocação. Por que o Senhor escolheu ser padre? Teve algum momento na sua vida que Deus deu um sinal, que aconteceu algo extraordinário, que veio a decisão? Já respondi, graças a Deus, inúmeras vezes esta pergunta. É impossível responder esta pergunta sem mencionar o Evangelho de hoje. Quando eu tinha praticamente 17, 18 anos, um dos meus melhores amigos se tornou protestante. E se tornando protestante, indo para as igrejas, para uma igreja evangélica, uma igreja protestante, depois de alguns dias ele começou a atacar o catolicismo e atacar a minha fé. Vocês católicos adoram imagens, vocês católicos adoram o Papa, que é a besta do Apocalipse, vocês católicos pedem aos santos, nós pedimos diretamente a Deus. Vocês católicos são idólatras, o padre deveria casar porque Pedro foi casado. E aí também ofensas a Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma mulher comum. De repente, eu tive a graça de receber, foi um milagre de Deus, um livro de um padre diocesano chamado Padre Luiz Sequinato, da diocese, uma diocese do interior de São Paulo chamada Diocese de Rio Claro. E naquele livro, primeira página que eu abri no livro dizia: Jesus fundou uma igreja. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí eu fiz uma pergunta que mudou a minha vida: por que existem tantas igrejas com títulos diferentes? Bem do lado da minha casa tem uma igreja chamada Igreja Batista. Descendo um pouco, depois do consulado aqui em Portugal, tem uma igreja chamada Igreja de São Marcos. Nós temos em Hong Kong muitas igrejas chamadas igrejas anglicanas. Por que existem tantas igrejas? Existem 33 mil nomes de igrejas diferentes. E esta pergunta mudou a minha vida: por que existem tantas igrejas diferentes? E o Evangelho de hoje diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é muito claro, Jesus diz uma igreja. Jesus usa a, artigo feminino singular. Jesus usa minha, pronome possessivo singular. Existe uma igreja de Jesus. E aqui é óbvio, se Jesus tem uma igreja, a igreja dele vem da época dele. Existe uma igreja que veio de Jesus Cristo, que veio da época de Jesus. Igreja una, santa, católica, apostólica. Para saber qual é a igreja de Jesus, não precisa nem pegar muito a Bíblia. Vamos ver os livros de história, vamos para as bibliotecas. Nos livros de história diz que existe uma igreja que veio da época de Jesus Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O que eu vou dizer agora, digo do fundo do meu coração e até com uma certa dor naquilo que eu vou dizer. Muitas vezes é difícil defender pessoas de dentro da igreja. Muitas vezes é difícil defender atitudes de católicos. Teve um padre no Brasil, semana passada, ele convidou um pastor para celebrar a missa. O pastor colocou uma estola, o pastor rezou a oração eucarística junto com o padre, o pastor recebeu a Eucaristia. Esse padre foi excomungado, está afastado. Como que eu vou defender um padre desse? Como que nós vamos defender, por exemplo, casos que existiu de pedofilia? São realidades indefensáveis. Nós amamos as pessoas, mas na igreja existem pecadores. Mas não é porque na igreja nós temos pecadores que a igreja é pecadora. A igreja é santa, composta de filhos pecadores. Tudo aquilo que o ser humano precisa para ser feliz e para viver com segurança, nós encontramos na Igreja Católica. Veja, quando Jesus chamou Pedro, no momento da pesca milagrosa, Jesus subiu no barco de Pedro e do barco de Pedro ele ensinou. Jesus continua ensinando na igreja que ele fundou, una, santa, católica e apostólica. Com muita clareza, com muita sabedoria,
O Papa Bento XVI sempre chamou de igreja a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Por quê? E aqui nós entramos no mistério da celebração de hoje, porque estas igrejas participam da legítima sucessão apostólica, a sucessão que veio dos apóstolos e chegou até hoje. O padre já disse outras vezes, se nós olharmos para a sucessão de Pedro, nós temos Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Higínio, Telésforo, Agteto, Eleutério, Paulo, até chegar em Francisco, 266 papas. O que o mundo precisa não é que a igreja se ajeite ao mundo. E todas as vezes que ministros da igreja, pessoas da igreja quiseram se ajeitar ao mundo, a igreja se deu mal. A igreja perdeu e deixou de cumprir bem a sua missão. Por isso, existe uma minoria no mundo muito barulhenta, uma minoria muito barulhenta, que quer nos fazer aceitar costumes e realidades que são inaceitáveis. Pessoas já me ofenderam porque eu não celebro o casamento de 2 homens. Eu nunca vou celebrar. Na criação, Deus disse: o homem deixará sua casa e se unirá a outro homem. Não, se unirá a uma mulher. A mulher deixará sua casa e se unirá a um homem. Quem saiu da costela de Adão não foi Adão 2. Quem saiu da costela de Adão não foi Pedro, foi Eva, foi uma mulher. As pessoas podem ter as suas tendências, as suas dificuldades, os seus limites, mas a igreja, ela mostra a cada um de nós qual é o caminho seguro, o caminho da salvação. Nós que somos católicos, nós estamos, com a graça de Deus, respeitando os irmãos das outras comunidades eclesiais. Nós que somos católicos, nós estamos seguros. E aqui nós que somos católicos, nós precisamos, entenda bem o termo que o padre vai utilizar, nós precisamos beber, aproveitar melhor as graças que nós temos. Sacramento da Eucaristia, receber a Eucaristia, a adoração ao Santíssimo Sacramento, confissão, oração do terço, via sacra, tudo aquilo que nós precisamos para nós sermos felizes, nós temos na Igreja de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça de sermos bons católicos. E aqui ser bom católico não significa apenas cumprir os ensinamentos da igreja. Nós precisamos conhecer a igreja. Santo Agostinho diz que nós amamos aquilo que nós conhecemos. Talvez seja uma boa penitência para a Quaresma estudar um pouco mais sobre a igreja, conhecer um pouco mais sobre a igreja. Existe uma minoria, um grupo muito pequeno, que é muito bem organizado, é muito barulhento, está conseguindo colocar leis totalmente contrárias àquilo que Deus quer: eutanásia, aborto, pessoas do mesmo sexo adotando crianças, casamento de pessoas do mesmo sexo, porque uma maioria que tem costumes judaico e cristãos é desorganizado, não conhece aquilo que pensa e não sabe defender aquilo que é chamado a defender. Que Deus nos dê esta graça, a graça de amarmos a igreja. E aqui, padre, caminhando para o encerramento da reflexão, eu digo: quando nós falamos em amar a igreja, não entenda amar a igreja como defender atitudes de pessoas da igreja que são indefensáveis. Não entenda amar a igreja como defender pessoas específicas da igreja. Defender a igreja não significa defender o padre Daniel. Defender a igreja significa defender aquilo que Jesus nos deixou. Defender a igreja significa defender o depósito da fé. Existe algo, e esse termo em latim é belíssimo, depositum fidei. Jesus deixou um conteúdo, deixou um depósito da verdade. Ele entregou na mão de Pedro e falou: Pedro, preserve esse depósito da verdade até a minha segunda vinda. E aí Pedro passou para o seu sucessor, e esse depósito, ele é defendido pelo magistério da igreja, que são os bispos em unidade com o Papa. Rezemos pelo nosso Papa, rezemos pelos nossos bispos, para que sejam aquilo que são chamados a ser, defensores
do depósito da fé. E que nós católicos nos orgulhemos, amemos, defendemos, possamos dar a vida pela Igreja de Jesus.